Continua abençoando esta casa de fé e de oração, Senhor, para que nós possamos honrar como estamos honrando todos os meses com os nossos compromissos, Senhor. Mas eu te peço não apenas por esta igreja, eu te peço por cada dizimista e ofertante, Senhor. Ser com cada um de nós, Pai amado, e derrama graça sobre o teu povo, Senhor. Que as tuas ricas bênçãos sejam derramadas com generosidade sobre cada família dessa igreja, ó Deus. Para que possamos dar esse bom testemunho, Deus, de quão bom o Senhor tem sido em nossas vidas. Por isso nós te agradecemos, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, muito obrigado. Muito obrigado. Diácono Davidson está aí, tá? Boa noite. Cícera, boa noite. Thomas, boa noite. A paz. Meus irmãos, nós começamos há 2 semanas uma série de mensagens no livro do profeta Naum, profeta menor, daqueles que escreveram muito pouco, por isso que são chamados de profetas menores. E eu convido você, abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Naum, no capítulo 2. E à medida que você for encontrando, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Naum, capítulo 2. Quando vocês forem encontrando, vão dando um amém aí para eu poder ouvir. Diácono Davidson, você faz a leitura, por favor, meu irmão, no capítulo 2, verso 1 até o verso 13. O destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza. Vigie a estrada. Prepare a resistência. Reúna todas as suas forças. O Senhor restaurará o esplendor de Jacó, restaurará o esplendor de Israel, embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras. Os escudos e os uniformes dos soldados inimigos são vermelhos. Os seus carros de guerra reluzem quando se alinham para a batalha. Agitam-se as lanças de pinho. Os carros de guerra percorrem loucamente as ruas e se cruzam velozmente pelos quarteirões. Parecem tochas de fogo e se arremessam como relâmpagos. As suas tropas de elite são convocadas, mas elas vêm tropeçando. Correm para a muralha da cidade para formar a linha de proteção. As comportas dos canais são abertas e o palácio desaba. Está decretado: a cidade irá para o exílio, será deportada. As jovens, tomadas como escravas, batem no peito. Seu gemer é como o arrulhar das pombas. Nínive é como um açude antigo, cujas águas estão vazando. Parem, parem, eles gritam, mas ninguém sequer olha para trás. Saqueiem a prata, saqueiem o ouro, sua riqueza não tem fim. Está repleta de objetos de valor. Há devastação, destruição, desolação. Os corações se derretem, os joelhos vacilam. Todos os corpos tremem e o rosto de todos empalidece. Onde está agora a toca dos leões, o lugar em que alimentavam os seus filhotes, para onde iam o leão, a leoa e os leãozinhos, sem nada a temer? Onde está o leão que caçava o bastante para os seus filhotes, estrangulava animais para as suas leoas e enchia as suas covas de presas e as suas tocas de vítimas? Estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Queimarei no fogo seus carros de guerra, e a espada matará os seus leões. Eliminarei da terra a sua caça, e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. Ora por nós, por favor. Senhor Deus, pedimos, Senhor, misericórdia sobre nossas vidas, Pai. Que o teu furor, que a tua ira não caia sobre nós como caiu sobre Nínive. Tem misericórdia, Pai, do teu povo e abençoa-nos, Pai,
através da explanação da Tua palavra, para que possamos ser cheios do Teu Espírito e entender, Pai, os Teus mistérios e a Tua vontade nas nossas vidas. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Para aqueles que não ouviram a primeira mensagem, para aqueles que não estavam aqui, eu lembrei aos irmãos que há um certo tempo atrás, mais ou menos 100, 120 anos atrás, Deus havia enviado o profeta Jonas a esta mesma cidade, a cidade de Nínive. E é interessante, meus irmãos, que quando Deus mandou Jonas ir àquela cidade, ele foi contrariado. Por quê? Porque os ninivitas perseguiam o povo de Deus. Isso não era novidade. Os ninivitas eram um povo muito cruel, muito violento, um povo que destruía os seus inimigos. Eram tão cruéis, meus irmãos, que chegavam a ponto de arrancar a pele dos seus inimigos, daqueles que eram escravizados por eles. Então, Jonas ficou contrariado, porque ele não queria ir. E se Deus mandou que ele fosse a Nínive, Jonas foi para o outro lado. E Deus disse: não, meu filho, não é para onde você quer ir, é para onde eu mandei você estar. E Jonas acabou chegando, dentro da barriga do grande peixe, é verdade, mas Jonas chegou à cidade de Nínive. E eu confesso aos irmãos que, nesse tempo de ministério, eu nunca ouvi, Elismar e Andréa, eu nunca ouvi uma pregação tão fraca quanto foi a de Jonas. Porque Jonas saiu correndo no meio da cidade dizendo: Nínive será destruída em 40 dias. Pronto, essa era a pregação de Jonas. E ele saiu correndo no meio das ruas. E Nínive será destruída em 40 dias, para lá e para cá, e para lá e para cá. Mas aquela pregação tão simples, tão fraca, fez com que mais de 120 mil pessoas entregassem as suas vidas a Deus, se convertessem e se arrependessem dos seus pecados. Aí eu aprendi, meus irmãos, que não é a palavra do pregador e nunca vai ser, é a palavra de Deus. Porque não é o que o homem quer, é o que Deus determina. E porque Deus quis, aquelas pessoas se converteram. Mas o tempo passou, meus irmãos. Aproximadamente 100, 120 anos se passaram. Aquela geração que ouviu a pregação de Jonas, muito provavelmente já não existia mais. E toda aquela maldade, toda aquela crueldade dos assírios, principalmente aqui na sua capital Nínive, todos aqueles moradores da capital, eles voltaram a praticar tudo aquilo que eles faziam de ruim antes. Resultado: Deus agora manda o profeta Naum. E, meus irmãos, a ideia, o princípio é mais ou menos esse. Os pais de plantão aqui vão me entender. Antes que vocês disciplinem os seus filhos, primeiro vocês os advertem, não é assim? Antes que você fale com o seu filho: olha, você vai ficar de castigo. Ou talvez aquela varinha da disciplina. Antes que essa varinha da disciplina entre em ação, primeiro vem o chamado da mãe ou do pai: fique quieto, senão... Mas se esse senão não for atendido, aí a varinha da disciplina chega. E, meus irmãos, Deus sempre agiu desse jeito. Deus nunca derramou do seu furor, da sua ira, da sua justiça santa, sem antes advertir, sem antes dar uma oportunidade de as pessoas se arrependerem. Deus mandou Jonas. Jonas pregou, aquelas pessoas se arrependeram, mas a geração seguinte não. E Deus agora diz: Naum, vai ser a sua vez. E nós vimos no último domingo, na última mensagem, que Naum chega para aquelas pessoas e diz: olha, Deus é um Deus zeloso e vingador. Deus, ele é vingador e o seu furor é terrível. Ele manifestará a sua vingança contra os seus adversários e o seu furor contra os seus inimigos. A chance de arrependimento havia sido dada, mas os ninivitas não quiseram ouvir a palavra de Deus e não se arrependeram. Consequência:
Versículo 3 do capítulo 1, Deus vai dizer, olha, através do profeta Naum, nenhum culpado ficará impune. Em outras palavras, nenhum culpado vai se passar por inocente nessa história. A gente chega no finalzinho do capítulo 1 e Deus vai dizer para o rei da Síria, muito provavelmente Senaqueribe, e ele vai dizer, olha, eu já vou preparar a tua cova, porque você é desprezível. A gente vai escutar isso de Deus. Eu vou preparar a sua cova, porque você é desprezível. E aí, meus irmãos, diante de um Deus que tem uma ira santa, um furor terrível, não porque ele seja mau, mas porque ele abomina o pecado, abomina a maldade, ele agora usa o profeta Nínive, e no capítulo 2, no versículo 1, ele vai dizer, olha, os inimigos estão subindo contra você, guardem a fortaleza, vigiem as estradas, preparem a sua resistência, e reúna todas as suas forças. Meus irmãos, eu queria relembrar vocês que Nínive tinha um muro de mais ou menos 30 metros de altura por 12 metros de largura. É fácil de derrubar um muro desse, irmão Luiz? É difícil. É difícil, não é? E Deus está dizendo, guarde a fortaleza, vigie a estrada, reúna todas as suas forças, prepare a resistência, porque eu estou mandando o inimigo contra você. E parece ironia quando Deus está dizendo isso, porque um povo de um exército tão forte, talvez o exército mais forte naquele momento, que era o exército assírio, e Deus está dizendo, olha, deixa eu dar um recadinho para vocês, eu mandei uma turma aí, viu? Eu mandei uma galerinha boa aí, por isso, prepare o muro de vocês, os vigias que estão na torre de vigia de vocês, prestem atenção na estrada. Aquela resistência, aquele império, aquele exército poderoso de vocês, reúna todos eles, agrupe em regimentos, em cavalarias, em tropas, junta todo mundo. Porque eu estou mandando o inimigo contra você. E meus irmãos, seria até estranho se essa palavra não tivesse sido dada pelo Senhor dos Exércitos. Porque se o Império Assírio tinha uma tropa, soldados muito bem preparados, mas Deus era o Senhor dos Exércitos. Então o exército de Deus é muito maior do que qualquer exército humano, e Deus está dizendo, se preparem, porque eu estou mandando a minha tropa de elite aí, osso duro de roer, segundo a musiquinha lá. E aí, meus irmãos, Naum vai começar a descrever uma cena. Eu não sei se algum diretor de cinema já preparou um filme como esse. Eu até dei uma pesquisada no Google, mas não encontrei. Será que ninguém preparou um filme sobre a ruína de Nínive? Porque se ninguém preparou, está aí um roteiro bom. Porque observe na sua Bíblia, o versículo 3, Naum vai dizer, olha, os soldados vestem armaduras vermelhas, os seus escudos também são vermelhos, os carros de guerra dos inimigos são como tochas reluzentes, as suas lanças de pinho estão se agitando, os carros do povo inimigo estão indo de rua em rua, de esquina em esquina, eles são rápidos como relâmpagos. E a descrição que Naum está dando aqui para você e para mim nessa noite é de um exército muito poderoso que vem com a tropa muito bem preparada, com carros de guerra muito estruturados. E o que é que Nínive pode fazer contra isso? Absolutamente nada. Um império tão forte, tão poderoso, mas nada pôde fazer quando Deus deu uma ordem para os seus liderados. Parece brincadeira, meus irmãos, quando nós olhamos esse exército, e esse exército inimigo que está subindo aqui, é o exército dos babilônios. É a Babilônia que está indo contra a Assíria, contra Nínive, a capital. E o mais bacana disso, meus irmãos, é que Deus usa povos, exércitos inimigos,
E esses exércitos inimigos obedecem à vontade de Deus. Aí talvez alguém possa perguntar, pastor, mas e cadê todo aquele poder bélico? Cadê toda aquela força armada dos exércitos de Nínive, da Assíria? O que é que esses homens vão fazer para se defender? Observe no versículo 5 da sua Bíblia. As tropas de elite estão caminhando rumo ao muro, aquela muralha. Mas sabe como é que eles estão chegando nesse muro? Tropeçando. Talvez seja o medo que aquele exército da Assíria estava sentindo. Aquele exército tão preparado, aqueles homens de guerra, estavam tremendo, tropeçando de medo, porque viram o poder que vinha contra eles. O versículo 6 vai dizer que talvez seja isso uma estratégia de guerra. Os canais que levavam água para Nínive foram fechados muito antes de chegar aqui na cidade. E como aquela água toda represada, em algum momento o volume ia ficar muito grande. E o que foi que a Babilônia fez? Arrancou aquele represamento. E quando toda aquela água desceu, quando toda aquela água veio contra Nínive, ela derrubou aquele palácio. Aquelas muralhas, seu Luiz, não resistiram, não aguentaram. O estrago foi tão grande, meus irmãos, que os historiadores dizem que até hoje, naquele momento, dezenas de anos depois, quem passou em frente a Nínive não acreditava que ali existia uma cidade. Tamanha foi a destruição causada pelos babilônios. Não porque eles queriam, mas porque Deus mandou que eles fossem. Talvez por isso faça tanto sentido quando nós vemos no versículo 1, quando Deus diz através de Naum, vai lá, guarda a tua fortaleza. O que é que vai adiantar um muro de 30 metros de altura, se a mão de Deus é muito mais pesada do que qualquer muro? Quando Deus manda vigiar as estradas, ia valer de quê? Se o exército babilônio vinha com tropas, com carros, como rápidos como relâmpagos. É verdade que isso é um certo exagero de linguagem, mas não dava tempo dos sentinelas assírios avisarem, se guardarem, se protegerem. Não valeria de nada eles prepararem a resistência, eles reunirem todos os soldados, porque Deus já havia determinado, Deus já havia decretado. Versículo 7 da sua Bíblia vai dizer, Naum falando naquele momento, está decretado. Palavra de Deus, está decretado. Não tem mais o que fazer. Não tinha para onde Nínive correr. Eles estavam cercados. O exército babilônio cercou Nínive toda de todos os lados. E todos aqueles soldados valentes, guerreiros, cruéis, é verdade, de nada conseguiriam resolver. Não adiantava ter grandes sentinelas, não adiantava ter torres muito altas, não adiantava aquelas pessoas se reunirem, pegar pau, pedra, lança, flecha, arco, de nada valeria, porque Deus já havia dito, está decretado. E a palavra de Deus não pode ser revogada, e a palavra de Deus não volta atrás. Deus já havia determinado, antes da fundação do mundo, que aquilo acontecesse. Está decretado. A cidade será levada para o exílio, ela vai ser deportada. Outras versões vão dizer, a cidade rainha foi destruída, ela será levada ao exílio, ela está despida. Não adianta de nada, não adiantava espernear naquele momento, porque Deus disse, eu já determinei, já decretei, eu já bati o martelo e não tem mais nada para vocês fazerem, Nínive. As suas jovens batem no peito, e o gemer daquelas jovens é como o arrulhar das pombas. Aquele barulhinho de pomba parecia que estava chorando o tempo todo. A ideia de que aquela cidade estava despida, com as suas vergonhas à mostra, é porque, segundo os comentaristas bíblicos dizem, que era um costume de guerra. João Tiago, Diego, Vitor, era um costume de guerra naquele momento,
que aqueles prisioneiros de guerra tinham as suas roupas retiradas e eles eram algemados nus e caminhavam para que a humilhação fosse ainda maior. E Deus está dizendo, a cidade rainha, ou seja, Nínive, está despida e ela vai ser levada ao exílio. Talvez alguém esteja se perguntando, pastor, por que tudo isso? Por que tamanha destruição? Observe na sua Bíblia o versículo 2. Deus está dizendo, eu restaurarei o esplendor de Jacó, eu restaurarei o esplendor de Israel, porque aquele ladrão, ele destruiu e devastou as vinhas, ele destruiu tudo em Israel. Vocês lembram que tempos atrás a Assíria havia destruído o reino do norte de Israel, as 10 tribos, elas já não existiam mais. E sabe quem fez isso? O Império Assírio. E agora eles estavam indo contra o reino do sul. Vocês lembram que Senaqueribe e mais de 185 mil soldados estavam lá na frente de Jerusalém, lá na frente do palácio, afrontando o rei Ezequias, afrontando o Deus de Israel. Foi preciso o rei Ezequias chamar o profeta Isaías, e orando ali, Deus enviou um anjo ali, que matou de uma só vez, irmão Luiz, mais de 180 mil soldados assírios. E Deus está dizendo, está decretada, Nínive, você vai ser destruída, você vai ser deportada, você vai ser exilada. Não adianta mais, não tem mais o que fazer agora. Você não vai fugir das minhas mãos. Não tem como fugir das mãos de Deus. Não adiantava ter grandes coisas, grandes poderes ali. Nínive por muito tempo se garantiu na sua força física, na força do seu exército. Nínive se garantiu muitas vezes naquele dinheiro que ela roubava dos povos que ela escravizava. Nínive muitas vezes se confiava nos seus deuses, nos seus falsos deuses. Mas agora, de uma vez por todas, Deus está dizendo para Assíria e para Nínive, está decretado, eu vou acabar com você. Isso nos leva, meus irmãos, minhas irmãs, a um pensamento muito duro, que nenhum pecador vai escapar dessa ira santa de Deus. Nenhum pecador na face da terra vai escapar dessa justiça de Deus. Sabe por quê? Porque o juízo de Deus, ele é infalível, meus irmãos. Ninguém consegue escapar do juízo de Deus. Ninguém consegue se esconder. Não tem dinheiro que impeça que o juízo de Deus sobrevenha sobre a face da terra. Não tem exército que segure o Senhor dos exércitos. Não tem dinheiro que compre, que suborne o justo juiz. Não tem o que fazer. É por isso que pecadores precisam se arrepender dos seus pecados. É por isso que pecadores precisam abandonar a sua vida pecaminosa, a sua vida que afronta a santidade de Deus. Como nós estamos trazendo nas quintas-feiras, é preciso que todos nós, e principalmente aqueles que não conhecem a Deus, que abandonem esses prazeres carnais que afrontam a santidade de Deus. O mundo está longe, meus irmãos. Esse mundo que jaz no maligno, ele não quer nada com Deus. Se você já escutou o noticiário, já percebeu que um continente europeu que foi o berço da reforma protestante, hoje é um continente pós-cristão. Ele já não crê mais em Cristo. É verdade que não é 100%, tem um remanescente de Deus lá. Mas a Europa já é um continente pós-cristão. Eu estava ouvindo uma pesquisa, uma igreja cristã na Europa que tem até 80 membros, é considerada uma igreja grande, muito grande. Aqui no Brasil a gente entende que uma igreja que tem até 80 membros, ela está naquela transição de uma igreja pequena para uma igreja média. Mas lá na Europa não. Lá quem tem 80 membros, o pastor que tem 80 membros na sua igreja, pode se considerar como uma igreja grande.
Nós brasileiros que gostamos de imitar tudo aquilo que os Estados Unidos fazem, eles estão caminhando a passos largos para serem também um país pós-cristão. E a pergunta que fica para a gente nessa noite: será que nós vamos imitar isso também dos americanos? Será que nós aqui no Brasil também seremos um país pós-cristão? Porque parece que não está indo muito longe disso não, meus irmãos. Quem nasceu no século passado aqui, não precisa levantar sua mão não, mas quem nasceu ali nos anos 1900 e alguma coisinha, existia uma certa crença naquele momento, que dizia que se você der muito conhecimento ao homem, ele vai fazer o mundo um lugar melhor. Alguém já ouviu essa expressão aqui? Já com o dedo já? Se dizia que se desse muita educação, muita instrução, muito ensino ao ser humano, ao homem, ele faria desse mundo um lugar melhor. Consequência, 1914, Primeira Guerra Mundial. Aí disseram: não, isso foi um erro de percurso. Vamos insistir no homem, que ele vai melhorar o mundo. 1945, Segunda Guerra Mundial. E aí se dizia: não, mas só fatalidade. Aí nós chegamos, século 21, 2020, quando se dizia que o mundo era um lugar bom para viver, que países que têm uma economia muito forte, que nada fazia um país como esse parar. As pessoas olhavam ali para a Bolsa de Valores de Nova York e diziam: a economia não para. Paris, a cidade de luz que nunca para, nunca se apaga. Aí o que é que Deus faz? Trava tudo. A cidade de luz se apagou. A Bolsa de Valores de Nova York tem um touro na frente, não é? O touro baixou a cabeça, perdeu a força. O mundo parou, meus irmãos. E eu escutei tantas vezes, Lenice: não, mas agora a gente vai melhorar. Agora a gente aprendeu a lição. Quando as igrejas reabrirem, porque as igrejas foram fechadas, quando as igrejas reabrirem, nós voltaremos para a igreja e nunca mais nos afastaremos de Deus. Quando as coisas voltarem ao normal, quando a gente não precisar mais usar máscaras, nós seremos crentes melhores. Aí, esse ano, carnaval assim, ó, lotado. Aí trava tudo. Ano passado a mesma coisa. Aí daqui a pouco as pessoas já começam a dizer: não, mas Deus entende. É porque a gente passou muito tempo dentro de casa. É porque a gente estava recluso muito tempo. E agora a gente precisa respirar novos ares. Pergunta que eu faço: esse povo fica alguma coisa com Deus? E Deus está dando mostras, meus irmãos. E Deus está dando oportunidade de arrependimento. E Deus está dando oportunidade de que as pessoas se arrependam dos seus pecados, abandonem a sua vida errada e se voltem para Jesus. Mas parece que não adianta, porque as pessoas estão como que seus olhos tapados para que não vejam, seus ouvidos entupidos para que não ouçam. As pessoas não querem Deus. O que esse mundo precisa, meus irmãos, embora nós tenhamos um professor aqui, mas o que esse mundo mais precisa não é que as pessoas sejam extremamente instruídas. Eu canso de ouvir também dizendo que só a educação transforma. E eu sei que a educação muda vidas, mas sabe o que é que transforma de verdade? É o Evangelho de Jesus Cristo. O que transforma um ser humano de verdade é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu escutei tantas vezes de 2020 para cá que somente a ciência salva, mas eu digo a vocês que não, só quem salva é Cristo. O problema é que o mundo tenta inverter a verdade de Deus. O mundo não quer Deus. O que o mundo precisa ouvir de verdade é a mensagem do Evangelho. É de que o mundo foi contaminado pelo pecado, porque Deus criou o mundo perfeito, mas Adão e Eva pecaram, e o pecado entrou na terra, e foi necessário que Deus promovesse a redenção para o seu povo, e por isso Ele mandou o seu Filho Jesus, para que se entregasse por você e por mim naquela cruz do Calvário, para que o meu e o seu pecado fossem perdoados, para que a nossa dívida
fosse anulada, para que a justiça de Cristo fosse imputada em nós, para que quando Cristo voltar pela segunda e última vez, Ele resgate, Ele busque a sua igreja, que Ele já comprou com alto preço e preço de sangue. O que o mundo precisa conhecer é essa verdade, meus irmãos. Quem salva é Cristo. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e depois do grego, é para todo aquele que nele crê. O juízo de Deus vai chegar sim, vai chegar. E Deus está dando a oportunidade de arrependimento. Agora, o que é que nós vamos fazer com essa chance de arrependimento? Vamos jogar fora? Ou então, Vitor, vamos viver de vaidades? Porque no final das contas, debaixo do sol tudo é vaidade. Satisfazer os desejos da carne é vaidade. Viver por conta e risco é vaidade. Acumular riquezas aqui onde o ladrão rouba é vaidade. É correr atrás do vento. O que nós precisamos é de Cristo. O que nós precisamos é do Evangelho que transforma famílias e pessoas. Portanto, a primeira verdade nesse texto é: o juízo de Deus é infalível. Mas esse texto continua, meus irmãos. Observe que o juízo de Deus, além de ser infalível, ele também é devastador. Versículos 8 a 10 vão nos dizer que Nínive era como um açude antigo que estava se esvaziando. Eles gritavam: parem, parem, mas ninguém parava para ouvir, para olhar. E ainda se dizia: saqueiem tudo, roubem tudo, porque esse lugar tem muitos objetos de valor. E como eu disse aos irmãos, o juízo de Deus ele é devastador para aqueles que estão fora da graça de Deus. Observe o versículo 10 da sua Bíblia. O texto que Naum descreve, meus irmãos, é assustador para qualquer pessoa. Ele vai dizer: a devastação, destruição, desolação. Os corações se derretem, os joelhos vacilam, os corpos se tremem e os rostos ficam pálidos. Tamanha era a destruição causada pelo exército da Babilônia, que mesmo a Síria, tão cruel que era, ficou horrorizada. Eles gritavam por socorro, mas não tinha quem os acudisse. Eles clamavam pedindo ajuda, mas ninguém olhava para trás. Meus irmãos, o juízo de Deus ele é devastador. Não dá para fugir dele. Nínive achava-se poderosa demais, valente demais, superior demais. O exército assírio se achava quase perfeito, mas eles não contavam com o poder soberano de Deus. Eles não contavam com esse juízo santo, infalível e devastador de Deus. O que a Babilônia causou lá foi muita destruição, muita devastação. O que se via lá era uma grande desolação. 612 a.C. foi quando a Babilônia invadiu a Síria e destruiu e arrasou aquela cidade. Não se via pedra sobre pedra mais. As pessoas, quando passavam, batiam palma. Cadê aquele império tão cruel? Cadê aquele povo tão ruim? E esse juízo de Deus, que é infalível e devastador, ele também vai se cumprir no futuro, meus irmãos, porque Jesus vai voltar. E se engana quem acha que Deus é somente, o Deus furioso é somente do Antigo Testamento, porque o Deus do Novo Testamento é aquele Deus bonzinho. Mas será que é só isso? Mateus capítulo 13, Daniel, por favor. Mateus capítulo 13, dos versos 47 até o versículo 50, por favor, meu irmão.
dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos, e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Não brinquemos com Deus, meus irmãos. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, ele vai dizer: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele colherá. Se você planta desgraça, se você planta problemas, se você planta rebeldia contra Deus, você vai colher juízo de Deus sobre a sua vida. Não zombem de Deus, não zombemos de Deus. O juízo de Deus vai vir sim, meus irmãos. Todos aqueles imorais, todos aqueles idólatras, todos aqueles feiticeiros, os ladrões, os perversos, os bêbados, todos esses sofrerão o juízo de Deus. Não dá para fugir disso, não. Para aqueles que pensam que Jesus era somente um bobinho, fraquinho, bestinha, não brinque não, porque esse mesmo Jesus disse que naquele último dia, para aqueles que não se arrependerem, para aqueles que não confessarem Jesus como seu Senhor e Salvador, sabe o que Jesus vai dizer para eles? Mateus capítulo 25, apartai-vos malditos para o forno eterno, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Apartai-vos malditos, todos aqueles que não se arrependerem verdadeiramente, esses sofrerão o juízo de Deus. E Cristo vai dizer a essas pessoas: apartai-vos de mim, malditos, eu não os conheço. Vocês vão para o fogo eterno, para um juízo eterno. E nesse juízo eterno não vai ter a graça de Deus sendo derramada. O problema é que tem pessoas que estão zombando de Deus, que estão achando que essa palavra, isso acontece somente aqui na Bíblia, mas não vai acontecer na realidade, na nossa vida prática. Não zombemos de Deus, meus irmãos. Se você precisa corrigir a sua vida, corrija hoje. Se você precisa se aproximar de Cristo, se aproxime hoje. Se a sua carne está reinando sobre a sua vida, alimente o seu espírito. Eu tenho um exemplo quinta-feira aqui sobre um missionário que foi para uma tribo indígena. E depois de ter convertido depois de ter pregado o evangelho para o índio e ter convertido aquele índio, aí aquele missionário chegou a Elismar e Andréa e perguntou para o índio: como é que tem sido a vida agora, depois de ter entregado a vida a Cristo? E aquele índio disse: olha, eu tenho como se fossem 2 cachorros brigando dentro de mim. No pouco entendimento daquele índio, ele dizia que era como se fosse a briga da carne com o espírito. E aquele missionário perguntou para o índio: e nessa briga desses 2 cachorros, quem é que vai ganhar essa briga? E a resposta do índio foi: aquele que eu der mais alimento. O que é que você está alimentando mais, meu irmão, minha irmã? A sua carne ou o seu espírito? Porque se você alimentar mais a sua carne, você vai se afastar de Deus. Mas como Paulo bem disse, ande no Espírito e jamais você satisfará os desejos da sua carne. Ande no Espírito. Viva no poder do Espírito. Viva no poder do Espírito. Finalmente, terceira e última parte desse texto. Quando aquele império tão poderoso, que se gabava, que batia no peito, que se orgulhava de ser muito forte, porque talvez naquele momento foi o auge, o apogeu do Império Assírio. Mas eles esqueceram que maior do que o Império Assírio é o Senhor dos Senhores. E veja o que é que vai dizer aí, Diácono Deus, por favor, versículos 11 e 12. Onde está agora a toca dos leões, o lugar em que alimentavam os seus filhotes? Para onde iam o leão, a leoa e os leãozinhos sem nada a temer? Onde está o leão que caçava o bastante para os seus filhotes,
estrangulava animais para as suas leoas e enchia as suas covas de presas e as suas tocas de vinho. Deus está perguntando através do profeta Naum: cadê a toca dos leões? Certamente se referindo a Nínive. Cadê essa toca dos leões? Onde os leões se resguardavam ali? Não era tão bacana ali dentro? Onde é que está essa toca agora? E cadê o leão? O líder, o rei da Síria, o todo-poderoso ali, o Senaqueribe? Cadê o leão? E cadê os seus leõezinhos? Certamente se referindo aos soldados do exército assírio. Cadê todos vocês? Para mim vocês não são nada. Vocês não aguentam medir forças com o Senhor dos Exércitos. O poder de vocês é limitado, ilimitado por mim. Eu já decretei, você será deportada, você será exilada. Não tem nada que você possa fazer, nem se esconder agora você consegue, ó Nínive. E tampouco você, rei da Síria, não tem nada que vocês possam fazer. E quer saber mais de uma coisa? Versículo 13: eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Eu queimarei os seus carros de guerra no fogo, e a espada matará os seus leõezinhos. Eu arrancarei de você a sua casa, e a voz dos seus mensageiros nunca mais será ouvida. Deus estava contra Nínive, meus irmãos. Mas não era um Deus qualquer, era o Senhor dos Exércitos. É o Deus Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra, que ouviu o clamor do seu povo, ouviu as orações de Judá, ouviu as orações dos moradores de Jerusalém, quando o Império Assírio atacava. É esse mesmo Deus que nunca saiu do seu alto e sublime trono, e todas as orações do seu povo chegam ao trono de Deus, e Deus está dizendo: agora chega. Chega de tanta maldade, chega de tanta destruição, chega de tanta perseguição ao meu povo. E um dia, meus irmãos, todos aqueles que têm perseguido a igreja de Jesus Cristo, todos aqueles que têm afrontado a santidade de Deus, todos aqueles que têm maltratado o povo de Deus, todos aqueles que têm pervertido a palavra de Deus, esses sofrerão o juízo. E um dia eles vão ouvir do próprio Deus: eu estou contra vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Todos estes que têm causado tantos males ao povo de Deus, à igreja de Jesus Cristo, todos aqueles que têm tentado arrancar a inocência das crianças, todos aqueles que têm afrontado a família, todos aqueles que têm distorcido a palavra de Deus, homens que querem dizer que a palavra de Deus não é mais suficiente, inerrante, infalível, todos esses que têm feito a cabeça dos nossos jovens virar, a ponto de filhos estarem matando pais, a ponto de filhos estarem escandalizando e entristecendo seus pais. E Deus está dizendo: eu vou humilhar todos vocês, e eu estou contra vocês, e não adianta vocês quererem se esconder de mim, porque vocês não vão conseguir. Recentemente nós estamos percebendo líderes do nosso país, aqueles que militam na área da justiça, e têm feito força muito grande, meus irmãos, para aprovar a legalização do aborto. Aquilo que nós abominamos, porque a Bíblia diz: não matarás. Aqueles que dizem para as mulheres e que tentam influenciar negativamente as mulheres, dizendo: meu corpo, minhas regras. Aqueles que dizem: mas o teu Deus, Ele não pode fazer tudo por você, mas nós podemos. Todos estes arcarão com as consequências das suas más decisões, meus irmãos. E um dia, quando o Senhor Jesus voltar, e quando aquele tribunal se estabelecer, e quando o justo juiz bater aquele martelo dizendo: está decretado,
quando os anjos do Senhor fizerem aquela separação, e quando aquele joio for lançado na fornalha, e quando o trigo de Deus for colocado nos seus celeiros, aí haverá choro e ranger de dentes para esses que não se arrependeram. Eu quero finalizar a mensagem dessa noite, meus irmãos, com algumas pequenas aplicações. Nunca nos esqueçamos que o único soberano da história é o próprio autor da história. É o próprio Deus. E esse mesmo Deus que disse, está decretado para Nínive, não dá para você se esconder. É o mesmo Deus que já decretou antes da fundação do mundo que nós passaríamos por dificuldade, sim, mas também que nós devemos perseverar até o fim. Que nós nunca nos esqueçamos, meus irmãos, que nós vivemos num movimento de contracultura. O que é isso, pastor? O mundo diz que nós merecemos ser felizes, mas a Bíblia nos diz que nós vivemos para glorificar o nome de Deus. O mundo vai dizer que mais importante é o amor, e não importa o tipo do amor. Pode ser o poliamor, pode ser o triamor, pode ser qualquer coisa dessas aí. Mas a palavra de Deus nos diz que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas principalmente que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. É isso que está faltando. O mundo está dizendo, meus irmãos, que o importante é acumular riquezas aqui nesta terra. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos acumular riquezas lá na eternidade, porque lá ladrão não rouba, a traça não come e a ferrugem não estraga. O mundo vai dizer que nós precisamos levar vantagem porque nós somos espertos. Mas a palavra de Deus nos diz que nós precisamos cuidar das coisas do nosso próximo como se fossem as nossas mesmas. O mundo vai dizer que o mais importante é cantar aquela música: eu me amo, não posso mais viver sem mim. Mas Deus diz: ei, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo, não é você não. O mundo vai dizer, meus irmãos, que o importante é comer, beber e se divertir. Mas a palavra de Deus nos diz que isso tudo é correr atrás do vento. O que nós precisamos fazer é proclamar a palavra do Evangelho. O que nós precisamos divulgar é a mensagem de arrependimento para as pessoas. O que nós precisamos dizer ao mundo é que sim, existe um Deus poderoso, que está acima de tudo e de todos, que tem os seus olhos abertos e que contempla bons e maus, justos e injustos. E para aqueles que não creem nisso, que há um juízo guardado e preparado para eles. Mas há uma segunda verdade nesse texto também, que não adianta, meus irmãos, achar que Deus está deixando passar tudo batido, que esses que estão provocando mal ao povo de Deus e que aparentemente estão prevalecendo, isso não quer dizer que Deus é omisso. Eu quero que você nunca se esqueça do capítulo 1, versículo 3, que Deus não deixará o culpado impune. O juízo vai chegar. Mas quem aplica esse juízo, essa justiça, não sou eu. O vingador não sou eu. O vingador é Deus. O justo juiz é Deus. Quem decreta é Ele, quem determina é Ele, e quem dá a última palavra é Ele. Por isso, continue firme, persevere. Se estão te causando mal, se estão te perseguindo hoje, coloca isso aos pés de Cristo. Confia nele. Deixa que Ele tome conta da situação. E uma terceira e última aplicação nessa noite, meus irmãos. Que você creia que a sua esperança, ela precisa estar depositada no Senhor dos Senhores. Porque no dia que Jesus voltar, quando Ele vier resgatar a sua igreja, aquela igreja que Ele comprou com alto preço e preço de sangue,
Diz as Escrituras Sagradas que para esses que perseverarem até o fim, para esses que não se corromperem com esse mundo maligno e perverso, para aqueles que perseverarem até a morte, estes receberão a coroa da vida. E quando Cristo voltar, Ele vai dizer para essas pessoas, talvez, e eu espero sinceramente que para você e para mim, quando Jesus abrir os seus braços e disser: vinde a mim, benditos de meu Pai, para a morada que eu já preparei desde a eternidade para vocês. Oh, meus irmãos, fique firme. Não deixe a sua esperança esmorecer, não. Eu sei que não tem sido fácil esses dias que nós estamos vivendo. Eu sei que a injustiça tem prevalecido, sim. Eu sei que muitas vezes parece que Deus não está olhando. Mas saiba que o justo juiz, no tempo determinado por Ele, Ele vai fazer valer a sua vontade. E até isso, você e eu ficaremos firmes nas promessas do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Enquanto a equipe de louvor se organiza, e enquanto os elementos da Santa Ceia serão passados, eu espero que você faça uma autoavaliação no seu coração nessa noite. E se pergunte: Senhor, eu tenho sido um desses que estão perseverando até o fim, mesmo sofrendo o dolo, mesmo sofrendo a dor na minha própria carne, mas eu estou prevalecendo na esperança de que, assim como foi dito no versículo 2, que Deus restaurará o esplendor do seu povo. Firmes, meus irmãos, avalie a sua vida e nunca se esqueça: deposite as suas esperanças em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Preciso